E eu inicio pelo conceito da Organização Mundial de Saúde, conceito esse que é desde 1947. E todas as vezes que eu me reporto a esse conceito, eu me dou conta que desde 1947 a Organização Mundial de Saúde já nos fala dessa forma. Saúde não é apenas a ausência de doenças, mas é um completo bem-estar físico, mental e social. Vejam, nós começamos por desmistificar uma crença, porque muitos companheiros nossos acreditam, se eu não estou doente, logicamente eu gozo de perfeita saúde. Mas não é bem assim, porque para ter saúde, eu preciso estar bem com o meu corpo, não ter doenças. Eu preciso estar bem do meu psiquismo, como estão as minhas emoções, como eu estou agindo diante dos reveses, das vicissitudes da vida. Será que eu tenho me dedicado a ser uma pessoa resiliente, uma pessoa serena, uma pessoa que enfrenta as dificuldades sem tombar no medo, sem sossobrar em angústias? Como está o meu relacionamento com o meu próximo? Será que eu me relaciono bem? Será que eu consigo conviver com as pessoas sem vê-las como meus adversários, sem vê-las como pedras de tropeço? Será que eu consigo me ligar a elas como irmãos no sentimento de fraternidade que nos ensinou Jesus? E, adicionando a esse conceito da Organização Mundial de Saúde, vem a benfeitora Joana de Ângeles, que eu tomo para enriquecer as nossas considerações dessa tarde e noite, e acrescenta que saúde é também, além de um bem-estar físico, mental e social, um bem-estar espiritual. Porque o nosso corpo é reflexo daquilo que vai no nosso espírito. Nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes e que caminhamos para a perfeição relativa, conforme questão 115 do Livro dos Espíritos. Então, o que está no nosso corpo é uma reverberação, é um reflexo, é algo que nasce no nosso espírito e acaba ganhando o nosso corpo quando não conseguimos lidar com as energias que estão no nosso fulcro espiritual. Então, começamos a discutir e a pensar no nosso espírito imortal, no nosso eu, porque a nossa realidade é a realidade do espírito. E o nosso conceito de saúde parte, se eu estou bem enquanto espírito imortal, se eu consigo ornar o meu espírito dos valores nobres, dos valores que me ligam a Jesus, eu vou ter doenças, porque eu tenho um corpo material, mas eu vou conseguir ser saudável. Eu vou conseguir, cada dia mais, se doente ficar, mais facilmente me recuperar. E por falar em saúde espiritual, eu gosto sempre de citar algumas estatísticas, porque uma estatística reverbera em mim e eu quero dividir com vocês nesta tarde e noite. Quando eu li que nós costumamos ter 70 mil pensamentos por dia, um pouco mais, um pouco menos, uma média. E o mais curioso é que de 80% a 90% desses pensamentos não são elevados. Vocês conseguem dimensionar isso que eu estou falando, meus amigos? Nós temos milhares de pensamentos por dia. É bem verdade que nesse momento, enquanto eu estou falando, vocês estão pensando. Muitos estão pensando naquilo que eu estou falando. Outros não conseguem se desligar das coisas do cotidiano, das contas a pagar, das notícias que vemos na televisão e, enquanto eu falo, permanecem pensando nas coisas do cotidiano. Mas o fato é, nós somos seres que pensamos. E pensamos a todo instante. E a ciência já diagnosticou a neurolinguística que de 80% a 90% desses pensamentos não são elevados. São pensamentos de medo, são pensamentos de reclamação, são pensamentos onde nós não conseguimos refletir em coisas boas, em coisas nobres e pensando na saúde como algo espiritual, sendo os nossos pensamentos o atributo maior do espírito imortal que somos, logicamente, se não aprendemos a pensar de uma forma elevada, esses pensamentos se canalizarão para o nosso corpo e nós tenderemos
a adoecer. Nós tenderemos a colher enfermidades que nasceram aqui e vieram para cá. Então, muitas vezes, quando pensamos na gastrite, é o pensamento da raiva que eu não soube equilibrar, que eu não soube como facear. Muitas vezes, o problema que eu tenho na musculatura ou que eu tenho nos ossos nasceu aqui, de um sentimento que eu não soube lidar, de uma frustração que eu não soube facear. E o meu corpo, à semelhança de um mata-borrão, acabou canalizando aqueles pensamentos desalinhados e transformando em doenças, para expurgar as energias em descompasso, as energias em desalinho. Notem, e agora eu faço uma pergunta a cada um de vocês. Como estão os nossos pensamentos? Em que temos pensado ultimamente? Será que temos pensado em coisas nobres? Em como podemos ser felizes, apesar da pandemia? Em como estaremos e como poderemos contribuir com os benfeitores espirituais, transformando este mundo que vivemos num mundo melhor? Ou estamos nas reclamações? Porque tem pessoas que reclamam o dia inteiro. Se está chovendo, reclamam da chuva. Se está ensolarado, reclamam do calor. Reclamam se são um pouquinho mais cheias. Reclamam se são, assim como eu, e hoje eu estou gordinho, tá, gente? Reclamam se são magrinhas. São os eternos descontentes. E agora eu me lembro de um desenho que os jovens há mais tempo vão se lembrar. Os jovens há menos tempo, os jovens da minha mocidade aqui em Niterói, talvez os jovens da evangelização das nossas Comerges e Semanas Espíritas, quando eu conto essa história, eles olham para mim e dizem assim: tio, você tá velho, hein, tio? Quando você conta essa história, você está denunciando a sua idade. Mas um desenho que passava na televisão, que tinha uma hiena que chamava Hart, e tinha um jacaré que chamava Lip. E a hiena vivia sempre com aquela cabeça baixa, reclamando de tudo. Ó dia, ó céu, ó azar. E o leão, ao contrário, sempre agradecendo, sempre diante das mesmas circunstâncias, dizendo: mas Hard, o dia é bonito, as pessoas são boas, nós temos as melhores circunstâncias. Será que nós estamos nos aproximando do leão, do Lipe, que agradece por tudo, que vê beleza nas coisas e nas pessoas, que nutre pensamentos elevados, ou nós estamos mais próximos da hiena? Ó dia, ó pandemia, e até rima, ó quarentena, quando tudo isso vai acabar? Porque isso, gente, são rojões que os meus pensamentos vão jogando no meu corpo e eu vou adoecendo. Então nos diz a benfeitora Joana de Ângeles que se a saúde começa aqui e passa para o corpo físico, para o corpo somático, a primeira receita de saúde é aprender a pensar. Aprender a vincular os pensamentos nas zonas superiores da vida. Aprender a orar para elevar em proposições nobres. Aprender a conversar assuntos enobrecedores. Aprender a refletir sobre coisas que vão trazer saúde para o meu corpo, porque reclamações, porque a eterna queixa, porque aquela postura hoje, e tem pessoas que dizem assim: fulano, como você está? Olha, eu nem te conto. E quando eu falo eu nem te conto, sai de baixo, porque a pessoa vai narrar o calvário das dores. Eu tô com dor aqui, eu tô com dor acolá, e de tanto falar as dores vão aumentando. E quanto mais jovem a gente vai ficando, mais a gente vai vivendo no mundo, essas dores vão nos visitando. É a artrose, é a osteoporose, é a artrite. E qual é o propósito? Nós seremos visitados pelas dificuldades, mas o nosso pensamento pode catalisar a saúde que nós desejamos, que nós ansiamos. E ainda que as doenças venham, nós não daremos um abraço de urso nelas. Nós, ô doença, você vem, mas eu não quero conversa contigo, porque eu pensarei no bem, eu projetarei
a minha casa mental em coisas boas, em coisas nobres, e eu em tudo darei graças. E essa é uma proposição do apóstolo Paulo na Epístola aos Tessalonicenses, quando ele nos convida: em tudo dai graças. Daí, meus amigos, nós podemos remontar a um grande pensador da antiguidade, um grande filósofo romano chamado Juvenal. Quando ele, bem antes do Espiritismo vir ao mundo, ele já nos dizia: mens sana, corpore sano. Se a sua mente for boa, o seu corpo será são. Se o seu espírito habitua-se à prática do bem, se o seu espírito habitua os ideais nobres, se o seu espírito habitua-se à conversação edificante, se o seu espírito recusa-se à conversação chula, se o seu espírito consegue granjear os nobres valores existenciais, isso vem como fagulhas de luz que vão iluminando o seu corpo, revitalizando cada tecido, cada célula. Mas se você vive na negritude mental, vive naquela de escurecer as vossas proposições, pensando só coisas ruins, isso vai adoecendo, amolentando o seu corpo e, consequentemente, trazendo as mais variadas formas de enfermidade. Também nesse livro aqui, a benfeitora Joana de Ângeles, numa página notável chamada O Médico Interno, ela nos convida a pensar que, e agora eu peço permissão para ler a frase, o corpo humano é laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível de auto-desarranjar-se ou auto-recompor-se conforme as vibrações emitidas pela mente. Observe, então, como nos diz a benfeitora. O nosso corpo é um laboratório de imensas possibilidades e nós é que comandamos pela nossa mente, que é um atributo do espírito, e eu posso, por meio do meu espírito, tornar o meu corpo são ou tornar o meu corpo doente. Daí a minha saúde, a saúde que nós esperamos, que nós ansiamos, começa em mim. Começa nos meus anseios, nos meus propósitos e nas minhas definições perante a vida. Feito este introito, feita esta breve introdução, eu quero trazer para vocês algumas receitas de saúde, que não são minhas, mas são receitas da benfeitora Joana de Ângeles, extraídas dos 16 livros da sua série psicológica, que eu deixo como sugestão de leitura para cada um de vocês. Com certeza, eu não vou aqui receitar Rivotril, Lexotan, nem qualquer remédio para ninguém, porque eu não sou médico, nem tenho gabarito para tanto. Mas uma vez eu vi numa camisa algo que me chamou muita atenção, porque os dizeres eram mais ou menos assim: ao invés de tomares tanto Rivotril, passes a meditar naquilo que nos diz Rivail. É um brocardo. Às vezes nós precisamos dos remédios, e se precisamos, tomemo-lo. Mas o que a camisa queria dizer é: ao invés de só tomares remédio, Rivotril, podemos nós meditar nas páginas luminosas do Espiritismo, Rivail, para fazer uma rima. E a primeira proposta que eu trago de Joana de Ângeles, e ao final eu vou perguntar a vocês, vocês podem me responder pelo chat, quais são as propostas de Joana de Ângeles, para ficar mais interativo. Brincadeira, gente. É o amor-terapia. Ninguém consegue ser feliz, ser saudável, ter a saúde plena se não aprendeu a amar, se não estabelece curvas de ternura para com as outras pessoas. E essa receita de saúde que nos é trazida por Joana de Ângeles também nos foi deixada por Jesus, quando no seu Evangelho, capítulo 22, versículos de 36 a 40, ele diz assim: olha, eu resumo toda a lei antiga e os profetas em 2 mandamentos. Amai a Deus, que é o Pai de misericórdia e de justiça,
de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de todo o seu espírito, e amai o teu próximo como a si mesmo. Daí, meus amigos, se queremos ser saudáveis, se queremos ser felizes, se queremos recuperar a saúde espiritual, aprendamos a amar. Aprendamos a olhar o outro e a retirar a nossa visão do campo egóico, do campo que somente tem visão para o círculo que redoma ao redor do nosso umbigo. Era uma coisa que eu sempre escutei de minha mãe. Eu era pequeno e ela dizia: meu filho, sai do redor do seu umbigo, porque o mundo não gira ao redor dos seus passos. Aprenda a olhar o outro, aprenda a amar o outro. E com o tempo eu fui percebendo que para amar o outro, eu precisava amar a mim mesmo, porque eu não amava a mim mesmo e igualmente não conseguia amar o outro. E eu vou contar uma história narrada inúmeras vezes por Divaldo Pereira Franco, que nos propiciará compreender como o amor-terapia é essencial como receita de saúde. O nome dele era John Florio. Ele tinha 78 anos de idade e ele foi se consultar com um dos mais notáveis oncologistas dos Estados Unidos, o Dr. Bernie Siegel, que escreveu o best-seller Amor, Medicina e Milagres. Fica uma outra dica de leitura. E chegando lá, ele diz: doutor, eu tenho dores terríveis no meu estômago. Eu tenho febres, não consigo dormir. A minha vida, doutor, virou um pandemônio. Você pode me ajudar? E o doutor Bernie Siegel fez toda a bateria de exames naquele companheiro e diagnosticou com um câncer severo no trato gastrointestinal. E reportando-se a John Florio nas consultas seguintes, ele lhe disse: meu amigo, tu tens um câncer grosseiro, severo, e eu te dou poucos meses de vida. Eu preciso te operar urgentemente, porque se eu não te operar, você pode morrer em alguns meses, quiçá em alguns dias. Mas se eu te operar, quem sabe você viverá mais alguns anos. E John Florio respondeu assim: doutor, eu sou floricultor. A minha missão é florir o mundo, é fazer a vida das pessoas mais felizes. E doutor, nós estamos na primavera. Eu não posso me operar agora, porque que será da minha casa se não tiver alguém para colocar as flores? Que será da minha rua sem a minha presença para deixá-la mais bonita com as minhas flores? Que será das pessoas, doutor, às quais eu distribuo as mais belas flores? Meu amigo, você não está entendendo. O médico aqui sou eu e você precisa se operar urgentemente. Doutor, daqui a 6 meses eu volto, porque aí já será inverno e eu poderei me operar tranquilamente. Eu te digo uma vez mais, daqui a 6 meses você poderá não estar vivo. Doutor, daqui a 6 meses eu volto. E o John Florio saiu do consultório médico, o doutor Bernie Siegel pegou do prontuário, aquele médico materialista, aquele médico que no passado era um tanto quanto severo com os tratamentos, tomou do prontuário, guardou na gaveta. 6 meses se passaram. E John Florio retornou, alegre, sorridente, entrou para dentro da sala do médico: doutor, aqui estou eu vim me operar. E o médico, sem compreender a presença daquele homem, lhe disse: mas como assim? Deve ser um blefe, porque eu conheci um homem que há 6 meses atrás recusou-se a operar e nesse momento deveria estar morto, porque as metástases tomavam-lhe o corpo. Doutor, eu aqui estou e agora eu me submeto a qualquer tipo de intervenção cirúrgica. Já é inverno, a neve toma Nova York, onde ele morava, as flores só na próxima primavera. E o médico, sem entender nada daquilo, perguntou: olha, eu vou lhe operar, mas num primeiro momento você me explique como você sobreviveu esses 6 meses. Não tomou nenhum remédio, não fez nenhuma espécie de terapia. Doutor, é muito simples.
eu sou uma pessoa que amo a vida. Eu me nutro de dar flores às pessoas com as quais eu converso, com as quais eu me tornei amigos, com as quais eu dou conselhos, e eu também amo a mim mesmo, doutor. E isso traz-me uma vitalidade, traz-me uma saúde. Não, tudo bem. Eu conheço pessoas e sei do poder da alegria e do amor, mas o seu caso era um caso terminal. Explique-me um pouco mais, doutor. Quando eu saí daqui na última consulta, eu cheguei em casa e pensei, eu tenho um câncer. Mas o câncer não é, nem será mais forte do que eu. Eu sou muito devoto de Jesus, doutor, e eu comecei a orar todas as noites para Jesus. Bom, eu, apesar de materialista, também conheço o poder da fé. E eu sei que as pessoas que têm fé, elas vivem o quanto mais, elas conseguem ter uma recepção melhor ao tratamento médico. Mas conte-me, doutor, eu orava assim: ó câncer, afasta-se de mim, porque não será pequenas investidas de seres minúsculos que me tornarão doente e me farão morrer. E depois, doutor, da minha oração, eu virava-se para o meu estômago, eu virava-se para o meu intestino e começava a conversar com eles. Curioso, eu já vi pessoas que conversam com plantas. Eu já vi pessoas que conversam com animais. Mas você é o primeiro que conversa com o estômago e com o intestino. E o que você falava com o seu estômago? Eu dizia assim para ele: nós somos mais fortes que o câncer. E nenhum objeto, nenhum ser estranho vai nos tirar a beleza da vida, vai nos tirar a possibilidade de ser úteis, vai nos tirar a alegria de servir às pessoas, vai nos tirar o amor à vida. Estômago, quando uma célula cancerosa vier se apossar de ti, expulse-a, e eu orarei a Jesus e nós estaremos juntos. E você fazia isso? Eu fazia, doutor. Todas as noites. E agora eu vim me operar, porque eu acredito em Jesus, mas eu também acredito no médico do mundo. E ele se operou. Dr. Bernie Siegel tirou 3/4 partes do seu estômago. Fez o procedimento de radioterapia para que o câncer, que já tinha metástases no intestino, nos rins, em outros órgãos, pudesse ser debelado. Ele, o John Florio, ficou bom do câncer, mas como iria sobreviver com apenas 1/4 parte do seu estômago? Ele saiu-se. O Dr. Bernie Siegel projetou alguns anos de vida para ele, porque poderia haver uma recidiva e os órgãos estavam muito debilitados. Tornou pegar do prontuário e colocou na gaveta dos pacientes mortos. Passaram-se 6 anos. De 78 a 84 anos. E o velhote, como conta Divaldo Pereira Franco, do seu jeito matreiro, do seu jeito que todos riem, chegou no consultório médico. Quando ele chegou, a secretária do Dr. Bernie Siegel caiu com a cadeira para trás, as pernas balançando porque achava estar vendo um espírito. E ele entrou na sala do médico e o médico estatelou os olhos, empalideceu, pegou do telefone e começou a discar 911. O 911 nos Estados Unidos, meus amigos, é o correspondente ao 190 aqui no Brasil. Ele estava ligando para a polícia, porque alguém se fazia passar por John Florio. E John Florio, doutor, sou eu mesmo. Desligue o telefone, porque senão podem prender o senhor por uma denunciação caluniosa. Eu só retornei, doutor, porque há 6 anos atrás eu me esqueci de fazer uma pergunta. E o médico, e qual é a pergunta? Doutor, o que é que eu posso comer? O senhor coma, respondeu o médico, alguma substância corrosiva com aço inoxidável derretido, porque no senhor nada faz mal. Mas, doutor, eu posso comer isso? Claro que não, é uma brincadeira. Sente-se aí. E agora me conte, como você passou os últimos 6 anos? E ele sentou-se.
Doutor, você sabe que eu amo a vida. Bom, isso eu já sei. Você sabe que eu amo as pessoas e eu sou um floricultor. Isso eu também já sei. Mas como você viveu? Você sabe que eu converso com os meus órgãos. Isso eu também já sei. Mas, doutor, eu agora intensifiquei as minhas orações. Eu agora intensifiquei a conversa com os meus órgãos. E como se dão essas conversas? Eu agora, doutor, eu converso conforme a neurolinguística. Eu sou mais assertivo com o meu estômago. Porque se antes eu dizia para ele, olha, nós temos um câncer, você tem que comer apenas o necessário. Eu agora digo para ele, antes você era um órgão inteiro, agora tão somente uma quarta parte. Nós comeremos só o indispensável e nós vamos viver. Porque nenhum câncer irá nos matar. Porque nenhuma célula cancerosa irá nos tirar a beleza da vida, a beleza de amar e a alegria de viver. E o doutor Bernie Siegel, tomando aquelas anotações, já não sabia mais se era materialista, já não sabia mais o que ele era, resolve a posteriori escrever um grande livro chamado, como eu disse anteriormente, Amor, Medicina e Milagres, porque estava diante de ti um verdadeiro milagre da vida, um verdadeiro milagre do amor, um verdadeiro milagre da cura espiritual, quando alguém, pelo poder de sua mente, pelo poder do seu espírito imortal, catalisava a saúde para o seu corpo. E antes de sair, John Florio ainda disse para o Dr. Bernie Siegel, você não sabe o quê? Os meus familiares estão organizando a minha festa de 100 anos. E Dr. Bernie Siegel, 84, para 100 faltam 16. E diz a John Florio, olha, eu acredito que você vai até os 100 anos. Quem não vai sou eu. Então eu me despeço e agradeço por ter conhecido uma pessoa tão positiva, uma pessoa tão especial. E eu conto essa história, meus amigos, porque o amor é capaz de milagres. O otimismo é capaz de milagres. A nossa positividade perante a vida é capaz de trazer saúde para o nosso corpo. E ainda que nós fiquemos doentes, a nossa positividade, o nosso otimismo faz com que nós nos recuperemos mais depressa. Porque diante da doença, nós podemos ter 3 atitudes. E a primeira delas é a atitude pessimista. Por que eu, Senhor? Atitude de quem conversa com Jesus, tal qual quem escreve uma carta para o PROCON. Por que eu, Jesus? Porque depois de me tornar espírita, frequentar a casa que hoje eu trabalho, você me deixa ficar doente. Eu sou um trabalhador do amor à verdade e eu fiquei doente. E a resposta poderia ser, porque doença não dá na madeira, nem dá na pedra. Nós somos e temos células que se oxidam, que envelhecem, e nós ficaremos doentes. Não precisamos e nem devemos reclamar, nem conversar com Jesus e os bons espíritos como quem escreve cartas para o PROCON. Mas tem um segundo grupo de pessoas que são as pessoas realistas. E às vezes realistas ao extremo. Porque dizem assim, a doença chegou até mim e ela é o meu karma. Eu devo aceitá-la. E faz aquela cara de Santa Isildinha, achando que resignação é a aceitação suprema. Não, não é. Resignação é lutar, é esforçar-se, é procurar melhorar. E se a gente não conseguiu, aí sim, pede força a Jesus, pede força aos benfeitores, mas não desiste nunca. Nós, os espíritas, muitas vezes confundimos o conceito de resignação. Porque a nossa resignação tem que ser dinâmica. A resignação de quem luta, a resignação de quem busca superar-se, e não a resignação do realista em extremo. Que quando vem a dificuldade, é o meu karma. Eu errei em vidas passadas. Eu sou uma pessoa muito ruim. Não é essa a postura que o Espiritismo quer de nós. O Espiritismo é uma doutrina que liberta, não uma doutrina que nos deixa presos,
paralisados. Então fujamos desse realismo, fujamos dessa resignação que nos faz passivos. Porque esse realismo extremo é tal qual aquele que no brocardo popular quer dar abraço em urso. E cuidado, porque quando o urso abraça, quando doença abraça, ela muitas vezes pode ser mais cruel do que a gente imagina. A nossa postura, a terceira postura, é a postura do otimismo. É a postura de quem sabe que se veio até nós é para o nosso bem, mas não precisa estar com nós, porque tudo na nossa vida é passageiro. Foi isso que nos disse Jesus. Foi isso que diz a Mãe Santíssima a Chico Xavier, quando Chico, no auge de uma dor, pede a Emmanuel: leve o meu problema a Maria Santíssima. E Emmanuel leva. E quando ele traz a resposta da Mãe de Jesus, a resposta era: Chico, nossa Mãe dos Céus respondeu. E a resposta é: isso também passa. A atitude otimista perante a doença é aquela do ser humano que vem a doença e ele diz: sai para lá, porque se eu tenho algo para aprender, eu vou aprender, mas eu não te quero junto de mim, porque eu tenho tarefa para fazer, porque eu tenho trabalhos a realizar. E assim, Divaldo Pereira Franco já viveu 93 anos. E muitas vezes se pergunta a ele: qual a receita? Entusiasmo. Teve problemas no coração, problemas na coluna, e ele diz: eu sou colunável, mas eu continuo nas minhas colunas espíritas. E dessa razão, Francisco Cândido Xavier viveu 92 anos. Tinha um problema no olho, que enxergava muito pouco, tinha um problema no coração, que ele dizia que era tal qual uma serpente, de tanto que doía internamente, mas nunca parou de trabalhar. Nunca perdeu o otimismo, o amor pela vida, o amor pelas pessoas, e foi saudável até o fim. Primeira receita de saúde: amar. Amor, terapia. Segunda receita de saúde: perdoar. Perdão, terapia. Ainda conforme as proposições de Joana de Ângeles. Porque vejam, há uma escritora gospel norte-americana que nos diz assim: perdoar não faz a outra pessoa correta. Perdoar te torna livre. Porque observem, meus amigos, quando nós perdoamos, nós não estamos liberando a outra pessoa de cumprir com aquilo que lhe toca na lei de causa e efeito. Ela arcará com as responsabilidades dos seus débitos, dos seus desacertos. Mas quando eu perdoo, eu me libero. Eu me faço saudável, eu me faço feliz. Então, segunda proposta para a saúde: perdoar. E perdoar não é esquecer. Porque muitas pessoas dizem assim: quando eu esquecer, mas não vai esquecer. Por esquecer é um fenômeno da memória. Perdoar é lembrar sem mágoa. É lembrar sem ressentimento. Se nós estamos esquecendo, talvez estejamos sendo visitados pelo primo alemão, pelo Alzheimer. E eu não desejo isso para ninguém. Eu desejo saúde a todos. Mas perdoar é lembrar sem mágoa. É lembrar sem ressentir. Porque nós ressentimos as coisas. E às vezes ficamos tal qual o boi, remoendo aquele capim na boca, remoendo aquilo durante tanto tempo até deglutir. E aquilo tudo nos faz mal. Às vezes, nas discussões com as pessoas, às vezes, com o nosso próprio cônjuge, com um familiar nosso, a gente tem DRs, que é o termo da moda, mais ou menos assim. Bem, você lembra daquilo que você me fez há 30 anos atrás? Ora bolas, a pessoa nem lembra mais e eu estou sentindo, ressentindo e aquilo me adoecendo. Perdoar é deixar de ressentir, deixar de ter mágoa das pessoas, porque ninguém tem culpa daquilo que nos acontece. Se veio até nós, é porque nós nos vinculamos a esses acontecimentos. Estamos inseridos numa lei maior, que é a lei de causa e efeito. E a pessoa que nos magoou,
ela propiciou que a lei se cumprisse. Ela não tem culpa, ela foi o instrumento da minha libertação. Então, a compreensão espírita nos faz ter agradecimento àquela pessoa e não ter mágoa. William Shakespeare, na sua notável obra Hamlet, nos diz que, quando guardamos ressentimento, guardar ressentimento é tal qual tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então, libertemo-nos da mágoa, libertemo-nos do ressentimento e seremos felizes e seremos saudáveis. Eu não me esqueço nunca de, numa semana espírita, quando um espírito veio contar sua experiência através de uma psicografia e eu, prestando atenção naquela psicografia, eu hoje conto para vocês. Porque ela disse que durante a vida sofreu todo tipo de traição do seu esposo. Porque ele tinha outras mulheres, porque ele não respeitava o tálamo conjugal, porque ela se entregou a ele no melhor dos seus sentimentos, achando que aquele príncipe da juventude iria ser o retorno dos seus bons sentimentos, daquilo que ela ansiava como matrimônio. E começou a sentir muita raiva. E aquela raiva foi sendo ressentida durante muito tempo. E ela desenvolveu um câncer. Um câncer que a foi carcomindo. E ela acabou desencarnando pelo câncer. E veio escrever para a gente dos seus dramas, das suas dificuldades, de coisas que remontavam ao seu passado espiritual, que agora não nos convém contar ou remontar, mas nos dizer que grande parte do seu câncer foi potencializado pela ausência do perdão, pela dificuldade de entender a outra pessoa. E notem, eu aqui não estou dizendo que ela precisava continuar a viver junto com aquele marido, mas eu estou dizendo que ela precisava perdoar aquele marido, liberar o marido daquele gravame, porque toda aquela raiva, todo aquele ódio não fazia mal ao marido, que continuava nas suas peripécias, mas fazia mal a ela própria, que desenvolveu um câncer pelos torpedos mentais da raiva que se fixavam num órgão específico, que foi o útero, mais particularmente o colo do útero, desenvolvendo e drenando as energias deletérias através de um câncer. Essa experiência me tocou. E eu hoje, todas as vezes que sou ultrajado por alguém, que sou apontado em dedo em rixe, quando alguém faz alguma coisa que eu não gosto, eu procuro, primeiro, me afastar daquela pessoa. Segundo, deixar de responsabilizar aquela pessoa. Porque, na verdade, aquela pessoa pode não ter o mesmo conhecimento espírita que eu, não está no mesmo momento que eu. Terceiro, começo a lembrar sem raiva, sem ressentimento, até que eu possa chegar na quarta etapa, que é a etapa do perdão. O perdão que edifica, o perdão que constrói, o perdão que me traz saúde. Estão juntos comigo até agora? Já se passaram 45 minutos e eu estou falando sem parar. Vamos lá. Porque a terceira receita de saúde, labor terapia. Trabalho terapia, porque cabeça vazia, e vocês poderiam me responder aí pelo chat, oficina do diabo. Cabeça vazia, oficina da obsessão. Cabeça vazia, oficina da doença. É sabido que nos dias atuais, muitas das nossas doenças, muitas das nossas enfermidades, elas vêm do tédio. Elas vêm daquele sentimento nosso de desgosto perante a vida e da nossa inércia, da nossa falta de valores, da nossa falta de proposição perante a vida. E qual é a receita? Trabalhar. E o que é o trabalho, senão toda ocupação útil, toda ocupação nobre? Por essa razão, quando chegamos à casa espírita, a primeira coisa que nos receitam não é ir para a reunião mediúnica, não é ir fazer palestra espírita, mas ir para o trabalho no bem. Porque o trabalho no bem nos liga aos benfeitores espirituais,
nos fazem suar e esquecer dos nossos problemas. Eu me recordo quando cheguei no grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, aos meus 18 anos de idade. E notem, o primeiro trabalho que me foi oportunizado foi fazer a sopa dos necessitados. E me apresentaram uma panela que devia ser, não sei se vocês veem, mais ou menos da minha cintura até o chão. E disseram assim: olha, lavar essas panelas vai ser excelente para a sua saúde. Mas caramba, eu achava que para a minha saúde o bom era Novalgina, o bom era vitamina, o bom era qualquer outro tipo de remédio. Lava a panela. E eu, todo sem jeito, e ao mesmo tempo sem saber por onde começar, eu tomei daquela esponja, enfiei a cabeça dentro da panela, tal qual um avestruz, quando melhor era deixá-la em cima da pia e começar a lavar. E me dei conta que ao terminar de lavar, eu esqueci da minha depressão, eu esqueci das minhas dores, eu esqueci das minhas dificuldades. Não que eu não precisasse do tratamento do mundo, mas que lavando aquelas panelas e depois participando das campanhas do Quilo e depois me juntando aos trabalhos da mocidade, eu fui percebendo que quanto mais a gente trabalha no bem, quanto mais nós nos tornamos úteis, quanto mais nós miramos as outras pessoas e as suas dificuldades, porque às vezes nós reclamamos das mínimas dores e dos mínimos problemas que nos acontecem. E somos chamados a visitar um hospital e ver aquelas pessoas riscadas pelo câncer, ou então segregadas hoje pelo coronavírus, ou então com problemas muito maiores que o nosso. E nós viramos a Deus e dizemos: obrigado, meu Deus, porque o que eu achava que era uma dificuldade não é nada. Dá-me a possibilidade de servir, porque servindo eu me tornarei saudável. Terceira receita de saúde, então, laborterapia. E não esqueço, nem esquecerei nunca, aquele homem que foi ao médico, agora uma história do Brasil, e o médico lhe disse: meu filho, você tem uma doença grave do seu coração. Alguns meses de vida, o seu coração para de uma hora para outra. Isso se não der um infarto no miocárdio e você morrer antes. Morrer não, doutor, desencarnar, porque eu sou espírita. Observem como nós queremos dar lições até no médico. Mas ele que era espírita resolve ir a Chico Xavier, que à época ainda era encarnado. E ele, quem sabe o doutor Bezerra de Menezes, resolve o meu problema, porque nós muitas vezes falamos as palavras errado. E ele foi a Chico Xavier. Entrou na fila. Quando chegou na sua vez do receituário, Bezerra veio. Prescreveu alguns remédios da homeopatia, mas a principal prescrição veio embaixo, dizendo mais ou menos assim: meu filho, a sua vida está assim por um fio, mas se você trabalhar no bem, o fio engrossa. Hoje, aquilo que é um fio pode se transformar numa corda, que pode se transformar num cordão, porque quando trabalhamos, os benfeitores veem a nossa utilidade perante a vida e as nossas doenças são transformadas em saúde para que nós continuemos a atender os filhos do Calvário de Jesus. Trabalhe, meu filho. E o homem já saiu dali. Por onde eu posso começar? Já queria dar água fluidificada na própria sessão do Chico, já queria varrer o próprio grupo espírita da prece em Uberaba. O certo é que se transformou num grande trabalhador espírita e ele, que teria alguns meses de vida, viveu mais um bocado de anos, trazendo a cada um de nós o valor do trabalho. Não me esqueço também da frase de Francisco Cândido Xavier, de quem tanto sentimos saudade, quando ele nos diz assim: quando a lei vem em busca do infrator para cobrar-lhe que devolva aquilo que usurpou da vida imortal e encontra no trabalho do bem, manda a misericórdia divina que a sentença seja afastada, sem ter hora para retornar. Observem, quando a lei veio buscar o infrator para que se inicie a execução da pena,
que somos cada um de nós, e nós somos encontrados no trabalho do bem, manda a misericórdia de Deus que a nossa execução seja suspensa, sem ter hora para o retorno. Amor terapia, perdão terapia, labor terapia, e nós não poderíamos deixar de fechar a nossa palestra, se é que vocês ainda têm ânimo para me seguir, sem deixar de falar no Evangelho terapia. Porque nós somos cristãos, nós somos os espíritas cristãos da atualidade, somos os trabalhadores da última hora, mas temos ainda Jesus nos lábios, como dizia o profeta Isaías no Velho Testamento, mas longe do nosso coração. Temos dores acerbas e reclamamos e falamos com as pessoas quando temos ao nosso lado o mais poderoso de todos os remédios, que é o Evangelho de Jesus. O mais profundo de todos os tratamentos, que é o seu Evangelho, hoje trazido ao olhar de cada um de nós sob a veneranda doutrina espírita. Mas nós não tomamos, porque racionalizamos muito e sentimos pouco. Falamos em Jesus, fazemos poesia, subimos nas tribunas espíritas para declamar o seu nome, para recitar os salmos, para falar de capítulos, de versículos, para falar do livro dos Espíritos de cor e salteado. Mas ainda não temos vivido, sentido e praticado o seu Evangelho. E deixamos de auferir a saúde que só o Evangelho terapia é capaz de nos dar. E conta Lucas, o médico de almas, não era discípulo direto de Jesus, mas tornou-se um dos seus discípulos para a posteridade, quando escreveu o seu Evangelho pelas anotações de Paulo de Tarso, e nos conta, no capítulo 8, versículos 43 a 48, que uma mulher que tinha um fluxo hemorrágico, e não era do aparelho genital feminino, era um fluxo de hemorroidas. E quem já teve ou tem hemorroidas sabe como dói. E a dela sangrava há 12 anos. E ela, os médicos do mundo, não tiveram solução para o meu problema. Eu sangro, e para o meu povo, quem sangra, o sangue era considerado a vitalidade do corpo. Se ela sangrava, ela estava se desvitalizando. Não podia ir ao templo, não podia praticar e participar das cerimônias. Ela vai até o encontro de Jesus. Naquela praia em Cafarnaum, onde Jesus costumava falar às multidões, e toca na borda do seu vestido, ou na orla da sua roupa, conforme as traduções. E Jesus pergunta a Simão Pedro: Pedro, alguém me tocou? Quem me tocou, Pedro? E Pedro, que era um homem simples, um homem bom, um homem generoso, mas também um homem rude, respondeu o seu mestre: Mestre, todos lhe tocam, todos lhe apertam, e você vem perguntar quem te tocou? Simão, Simão. Alguém me tocou e eu senti saindo de mim um fluido, saindo de mim uma virtude. E a multidão se dispersou. A mulher foi para o centro e disse ao mestre amado: Fui eu, Senhor, e eu te toquei procurando saúde, e logo o meu sangue estancou. E Jesus foi até ela, com as mãos amorosas a levantou e lhe disse: Mulher, a tua fé te curou. Vá e não voltes a pecar. Nesses dias, então, em que a pandemia já ceifou mais de 50 mil vidas no Brasil, vidas que continuam vivas no espaço ilimitado, porque nós não perdemos ninguém, nós nos separamos temporariamente, porque somos espíritos imortais. Quando hoje somos visitados por inúmeras dores, a dor financeira, a dor do desemprego, a dor da doença orgânica, a dor que vem até nós e muitas vezes os outros não sabem, porque é a dor da alma, a dor da angústia, a dor da depressão, a dor do medo, a dor daquilo que sentimos e muitas vezes não conseguimos sequer narrar. Miremos em Jesus. Busquemo-lo como médico das nossas vidas,
como médico das nossas almas e possamos nos valer do seu evangelho de amor. Ele que é o médico das nossas almas, porque se falamos de saúde espiritual, ele vem como veio ao antigo povo de Israel. Ele vem aos gentios e hoje vem aos mais de 7 bilhões de encarnados, aos 21 bilhões, se contarmos os desencarnados, para dizer: vinde a mim, vós todos que se encontrais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Possamos nos mirar nele e pedir: Jesus, esteja comigo. Jesus, sê a saúde que eu tanto careço, que eu tanto necessito. Tome de minhas mãos e me carregue junto de ti. E agora, como eu disse que iria tomar, o ponto que eu tomo de mim mesmo, quais são as receitas para a nossa saúde? Vamos relembrar: amor terapia, perdão terapia, labor terapia e evangelho terapia. E eu terminava uma palestra em Niterói e veio uma pessoa para mim e me disse: Rafael, eu já fiz essas 4 terapias que buscavam a minha saúde espiritual, mas eu continuo doente. O que você me diz? E eu busquei a ajuda dos benfeitores espirituais e disse assim: eu não sei responder a esse homem, me ajudem. E sentindo os influxos, as vibrações amigas, eles me disseram: meu filho, nós somos seres duais. Nós somos espírito e matéria. A melhor terapêutica de saúde será quando conjugarmos a terapia do espaço, a terapia espiritual, com a terapia dos médicos do mundo. A humanidade terrestre ainda não se deu conta que os médicos do mundo, os psicólogos do mundo, os psiquiatras do mundo e toda a gama de terapias que nós possuímos hoje, toda a gama de exames que nós possuímos hoje, são também propostas que Deus permitiu chegasse à humanidade. Então peça a Ele que vá ao médico. Peça a Ele que faça a terapia conforme as propostas do mundo, que nós estaremos com os profissionais da saúde, que nós estaremos quando os exames forem feitos, para que o nosso amigo possa tratar-se na casa espírita do espírito imortal e tratar-se do corpo físico, para que as moléculas, as células, os tecidos, as sinapses mentais possam ser reajustadas. Deixo então as nossas considerações sobre saúde espiritual, que comece e depende de cada um de nós, agradecendo a cada um de vocês, agradecendo essa 1 hora que nós passamos juntos. E termino como iniciei, com a prece do benfeitor Emmanuel, pela psicografia luminosa de Francisco Cândido Xavier. E essa oração, que podemos chamar de oração da felicidade, oração da saúde, ele nos diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar aqui, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além do nosso próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades alheias, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos, Mestre, para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a compreender que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Deixo a todos o meu abraço afetuoso, pedindo a Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre.
muita paz e também muita saúde. Que assim seja.